No vídeo anterior, nós vimos sobre a primeira igreja estabelecida pelo Deus de Israel, que foi o Tabernáculo Móvel. Se você não assistiu o vídeo anterior, você pode ir no nosso canal no YouTube e procurá-lo. Aproveita e se inscreve para receber as notificações dos próximos vídeos. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o Templo de Salomão, que na verdade teve a sua origem no Tabernáculo Móvel. Por volta do ano 1015 a.C., Davi conquistou Jerusalém e se tornou rei sobre todo Israel. Quando ele já estava habitando no palácio, ele sentiu o desejo de construir um santuário fixo, pois a Arca da Aliança continuava na tenda móvel. Porém, Deus lhe revelou através do profeta Natã que quem construiria esse santuário seria seu filho Salomão. Quando foi no ano 970 a.C., Salomão edificou o Templo de Jerusalém no Monte Moriá, baseado na planta que Davi, seu pai, havia recebido do próprio Deus. O templo que o rei Salomão edificou ao Senhor tinha 27 metros de comprimento, 9 de largura e 13,5 de altura. O pórtico à entrada do templo media 9 metros no sentido da largura do lugar santo, contra 4,5 de fundo. Para o templo fez janelas de ripas fixas superpostas. Contra a parede do templo, tanto do santuário como do Santo dos Santos, edificou andares ao redor e fez câmaras laterais ao redor. O andar de baixo tinha 2,25 metros de largura, o do meio 2,70 metros e o terceiro 3,10 metros. Pela parte de fora do templo ele fez retrâncias para que as vigas não fossem introduzidas nas paredes. O templo foi construído com pedras já preparadas nas pedreiras, de maneira que durante a construção não se ouviu nenhum barulho de martelo, machado ou qualquer outro instrumento de ferro. A porta da câmara do andar térreo ficava no lado sul do templo, e por uma escada se subia ao segundo andar e deste ao terceiro. Os andares que edificou em volta do templo tinham 2,25 metros de altura cada um, e estavam ligados ao templo por meio de vigas de cedro. 1 Reis 6, de 2 a 10. Também mandou fazer os utensílios do templo, como os 2 querubins em maiores proporções, a ornamentação das paredes e das portas, as colunas do templo, feitas de bronze, o mar de fundição e etc. Quando o rei Salomão terminou toda a obra que fez para a casa do Senhor, trouxe as coisas que Davi, seu pai, havia dedicado, como a prata, o ouro e os utensílios. Salomão pôs tudo isso entre os tesouros da casa do Senhor. 1 Reis 7, 51. Depois mandou que levassem a Arca da Aliança com os 10 mandamentos. Nada havia na arca, a não ser as 2 tábuas de pedra que Moisés havia colocado em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem da terra do Egito. 1 Reis 8, 9. Depois que Salomão reuniu toda a congregação dos filhos de Israel, estendeu as mãos para o céu e orou. Louvem o Senhor Deus de Israel. Ele cumpriu todas as promessas feitas para o rei meu pai. E eu, em troca, cumpri minhas promessas feitas tanto a meu Deus como a meu pai. O povo de Israel construiu esse templo como um local de moradia para o Deus Altíssimo e como um lugar de descanso para esta Santa Arca dos Mandamentos. É certo que as leis dadas a Moisés pelo próprio Senhor Deus sejam guardadas para sempre na sua casa. Permita, Senhor Deus, que nós guardemos as suas leis e que lhe agrademos em tudo o que fazemos, tanto hoje como por todo sempre. Eu oro para que olhe gentilmente para este lugar e faça dele uma casa de oração. Do Templo de Salomão deu-se continuidade a todos os rituais judaicos. A estrutura do templo era semelhante à do tabernáculo móvel, porém em maiores proporções. Então a palavra do Senhor veio a Salomão dizendo: quanto a este templo que você está edificando, se você andar nos meus estatutos e executar os meus juízos e guardar todos os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para com você a minha palavra, a qual falei a Davi,
seu pai, e habitarão no meio dos filhos de Israel, e não abandonarei o meu povo. Apesar do reinado próspero e de incontestável sabedoria, Salomão casou-se com a filha de Faraó, rei do Egito, e com outras mulheres estrangeiras, as quais, durante a sua velhice, perverteram-lhes o coração para seguir outros deuses, praticando assim a idolatria e desobedecendo a lei eterna. A consequência foi a punição e o juízo de Deus. Carrega um pesado fardo de erros contra o único verdadeiro Deus. Por ter se voltado contra mim e não ter seguido meus mandamentos, eu tirarei o reino de você e o darei ao seu servo. Por seu pai Davi, enquanto você viver, você governará, mas quando morrer, eu dividirei o reinado. Darei ao seu filho uma tribo, mas o resto eu tirarei dele. Assim fala o Senhor, seu Deus. No ano 586 a.C., o Templo de Salomão foi totalmente saqueado a mando do babilônico Nabucodonosor. Os utensílios do templo foram levados para a Babilônia. A Bíblia relata que o valor dos objetos era incalculável, tudo em prata, ouro e bronze. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, as bacias, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os copos, os braseiros, as bacias, as panelas, os candelabros, os recipientes de incenso e as taças, tudo o que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos 12 touros de bronze que o sustentavam, que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze e de todos os utensílios era incalculável. Jeremias 52, de 17 a 20. Nessa época, a Arca da Aliança desapareceu e nunca mais foi encontrada. O templo, o palácio e a cidade de Jerusalém foram totalmente destruídos pelo fogo, e os muros da cidade foram derrubados. Os judeus sobreviventes, cerca de 4.600 pessoas, foram levadas cativas para a Babilônia e por lá permaneceram por 70 anos. E aí, o que vocês acharam dessa história? Triste, né, gente? Mas tudo já estava escrito e já havia sido alertado anteriormente pelos profetas. Por causa da desobediência do seu povo e da idolatria de Salomão, o templo foi destruído. Porém, não era o fim, era só o começo de uma longa jornada. No próximo vídeo falaremos sobre a reconstrução desse templo, após 70 anos de cativeiro babilônico. Até breve. Shalom.